E aí, pessoal, a voz está meio trancada ainda, mas é preciso falar da noite de todos os Renatos. O Grêmio venceu o Flamengo e Renato esteve em todas as suas formas nesta noite e é sobre exatamente isso que nós vamos falar, os pontos positivos e os pontos negativos, porque Renato foi marca da partida. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora fique com as imagens do novo New Sport do Viva Mais Vida. O tênis confortável e para performance. O tênis com o melhor custo-benefício do mercado. Não deixe de conhecer, na descrição do vídeo está o link para você ver, conhecer o site do Viva Mais Vida e comprar o tênis. Vou repetir, não existe nenhum tênis por esse preço, com essa qualidade. New Sport do Viva Mais Vida. Vá lá e compre o seu. Gente, uma vitória mágica, uma vitória com todos os componentes de um jogo emocionante, uma vitória que coloca o Grêmio na briga pela vaga direta na Libertadores, que é o objetivo principal do clube. Uma vitória emocional, que mostrou também depois a participação do presidente, a participação do vice-presidente. Estava engasgado. O Grêmio sai aliviado da noite na arena. Mas nós aqui sempre primamos por analisar fatos e entender todos os contextos. E o vídeo eu vou fazer uma análise do Renato, porque essa noite teve todos os Renatos. O Grêmio escalou um time e começa o jogo escalando um time com cautela. O Grêmio bota 3 zagueiros, o Grêmio bota 2 volantes, 2 médios à frente, o Galdino. O Grêmio faz a opção por botar força. Acho que o Renato pensou bem isso. Mas no jogo não foi o que se viu. O Flamengo, com mais qualidade, botou a bola no chão e deu uma sensação de um time grande contra um time pequeno. Essa é a verdade. A construção do time do Renato, que teve sempre muita vontade, muita dedicação, não conseguiu trancar a qualidade do Flamengo, que hoje, é preciso que a gente fale, é muito grande em relação ao Grêmio. Muito grande, e isso é um outro assunto. Veio o intervalo, o Renato bota o Ferreira, e aqui o primeiro grande acerto. Renato é o único treinador, ou foi o único treinador que sabe quem é Ferreira. Ferreira é jogador para segundo tempo, é jogador para 20 minutos, é jogador para jogada pessoal, e foi Ferreira que abriu o placar com a qualidade dele, que é essa linha individual, entra por dentro, tabela com o Vijaçante, sai na cara do gol, vai concluir firme, forte ainda. Por quê? Porque jogava poucos minutos. E ele precisa dessa distância física em relação aos adversários, que a essa altura já tem 60 minutos jogando. Só Renato viu isso. Aqui vai o outro acerto do Renato. O jogo caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo. E Renato vai no banco de reservas e é ousado. Joga o Natan Fernandes de um lado, joga o Cristaldo por dentro, joga o centroavante André Henrique, abre um 4-3-3 e empurra o Flamengo para dentro do seu campo. E aqui o grande mérito de Renato Portaluppi, que tem cada vez mais essa ideia de que os jogadores atuam dentro desse contexto. Os jogadores estão por ele. E esse discurso é muito particular e merece muito a nossa valorização. Renato consegue mobilizar e mobilizando ele é quase imbatível nessa forma de gerir pessoas, e isso é muito importante para o futebol, para essas situações. Ontem tudo se encaminhava para uma vitória tranquila do adversário. Isso passou até pelo Tite. O Flamengo em determinado momento começou a passar o pé em cima da bola. E ali o Grêmio foi cirúrgico, em cima da valência, da qualidade do Renato. O Renato conseguiu isso. Então, se o jogo tem claramente uma diminuição do Grêmio em relação a ele mesmo, no que diz respeito a trabalho, a parte tática, a parte física, que nós vamos falar depois, e também ao número de peças, é preciso dizer que o Renato ontem mobilizou e os jogadores entregaram um pouco a mais.
O Grêmio dividiu mais, o Grêmio brigou mais, o Grêmio quis mais e o Grêmio ganhou o jogo. E aí depois também é preciso dizer que a estrela de Renato esteve no campo também. Porque o Ferreira fez gol, o André fez gol e o Natan fez gol. E isso é também a estrela do ambiente que Renato, de fato, ele tem sempre muito grande, sobretudo nas relações com o Grêmio. E veio a coletiva. E Renato continuou vivo no jogo. Muito vivo no jogo. E na coletiva ele repetiu situações que ele costuma fazer. Ele ameaçou pessoas. Ele desprezou trabalhos. Ele falou que a vitória foi muito mais em cima da empolgação, da força, da virtude do grupo. E a gente sabe que foi também muito pelas suas escolhas. Agora, quando ele vai e ameaça, eu não vou falar sobre isso, porque isso envolve opinião e eu não vou entrar porque a gente já está num processo de cancelamento de todas as opiniões, todo mundo, como não existe unanimidade, qualquer opinião que tu dá, tu é muito atacado, então é normal isso. Então não vou falar no campo da opinião como se fosse uma disputa entre A e B, porque não interessa pra gente. Vou falar das coisas mais concretas. Mas depois, Renato, quando foi falar dos fisiologistas, ele disse que não ouve sempre o que dizem os fisiologistas. E que ele mesmo, quando é indicado para não jogar, ele bota para jogar. Aí o Grêmio tem um número de lesões absurdo que a gente já sabe por quê. Alguém diz lá, esse aqui não pode, que esse aqui tá lesionado. Não, mas ele vai pro jogo, ele lesiona e fica um mês parado. E isso é um suco de Renato. O entendimento que o Grêmio está com um time muito fragilizado. A força em cima do discurso motivacional e da capacidade de gerir pessoas que Renato tem. A ousadia para entender o que o jogo pedia e ser muito competente. E no final, a agressão e o completo descaso com os processos científicos que hoje movimentam o futebol profissional. Esse foi Renato durante a noite. Esse foi Renato durante a noite. E que se evidenciou. Tem gente que gosta das virtudes, tem gente que analisa os defeitos. Se a gente quiser ter alguma ideia um pouco mais geral disso, vamos analisar os fatos. Que analisando os fatos, a gente tem mais chance de se aproximar da verdade. Verdade a gente não vai ter, mas se aproximar da verdade. É preciso dizer que este combo ontem ganhou do melhor time do Brasil. E isso faz parte da análise também. O resultado do jogo também faz parte da análise. E o combo Renato foi vitorioso. E a gente aplaude muito por isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.